seja bem-vinda aqui à nossa entrevista. Olá, Lori, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda. Conte para o pessoal quem é a Ana, de onde você está falando, para poder a gente conhecer um pouquinho melhor você. Olá, pessoal, meu nome é Ana Raquel. No momento eu encontro-me em Boca Raton, na Flórida. Que chique nesse tempo, hein? Sim. Fala um pouquinho para a gente, Ana, de onde você é no Brasil? João Pessoa, Paraíba. Ai, que delícia! Nordestina como Nordestina, eu! sim. Coisa boa! Então você é lá da João Pessoa, João Pessoa. De João Pessoa, então, você veio para os Estados Unidos para Boca Raton. Então, como é que isso. foi esse momento de vir para os Estados Unidos? Tem alguma coisa a ver com a enfermagem ou não? Simplesmente você queria vir para cá e depois o processo de enfermagem surgiu. Conta pra gente, só pra gente entender um pouquinho essa realidade. Isso, eu tenho parentes aqui em Boca Raton e despertou a curiosidade de conhecer. Estive aqui em 2018, conheci e retornei para cá em 2023. Aham. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que eu tinha a oportunidade de fazer o validação do meu diploma. Uhum. No entanto, eu encontrei muita dificuldade, muita barreira, porque a informação que eu tinha, que eu teria que estudar. Então, eu fui buscar informações e encontrei o Nurse na Gringa no Instagram. E Uau! foi aí onde começou a minha história. Que legal! Então isso a gente se encontrou, Ana, em que ano? Em 2023? Um pouquinho mais 2023. 2023. E aí você então conseguiu entender um pouquinho melhor como é que de fato ia funcionar o seu processo, né? Isso, exatamente. Eu tinha muitas dúvidas, medos, porque a informação nunca chega de forma correta. Verdade. Então, eu comecei a acompanhar o Nurse na Gringa, a acompanhar os esquentos, tudo, e foi fluindo. Foi fluindo. Então aí você decidiu, caminhar junto com a gente. Então você namorou, Sim. me namorou na internet por quanto tempo antes de casar? Eu fiquei nesse tempo uns 6 meses, Aham. observando, acompanhando e Até vendo de que era fato possível. aham, até de fato tomar a coragem para começar esse processo, né? Exatamente. E aí você entrou então para o Nurse na Gringa para você começar esse processo. Você nessa época já estava nos Estados Unidos? Sim. Já estava aqui. Então aí você deu esse pontapé inicial, né. O seu processo de validação, né, foi muito legal isso que você mencionou, de que quando a informação chegou para você inicialmente, é que você precisaria estudar novamente aqui nos Estados Uhum. Unidos, né, para você realmente de fato ser enfermeira. Exato. E possivelmente você entendeu que isso não era uma realidade, né? Uhum. Sim. Aí a gente começou o seu processo de validação de fato. Quando iniciou a data que você pagou o CDFNS? Só para a gente ter uma ideia de tempo. Eu Você pa lembra mais ou menos? Foi novembro de 2023. Novembro de 23. Então a gente começou esse processo e aí foi processo entre faculdade, Corém, né, essas coletas de informações, formulários. Essa fase para você foi uma fase tranquila ou foi tortuosa, assim, principalmente se tratando que você estava aqui nos Estados Unidos? E aí tem uma grande diferença, né? Muitas vezes Sim. quando as instituições pedem que o aluno atue nesse sentido e você está aqui, depende de familiar às vezes, né, no processo. Enfim. Uhum. Como é que foi para você essa fase? Foi tranquila, no sentido, eu tinha uma pessoa responsável lá para conduzir essa situação e foi tudo muito bem tranquilo e rápido. Uhum. Então, as suas instituições no Brasil, elas aceitaram a atuação de que a gente preenchesse os documentos para elas assinarem, ou eles foram mais individuais nesse sentido de que a gente só poderia realmente conferir? Não, eles aceitaram toda a documentação preenchida por vocês, não teve nenhuma burocracia. Perfeito. Então, é muito importante a gente esclarecer isso, Ana, porque tem muita gente que acha que as instituições muitas vezes são abertas 100% e às vezes não são abertas, né, nesse Sim, sentido, cada aluno tem, né, uma experiência diferente. Às vezes sim. faculdades vão
procurar algum certo tipo de dificuldade, não vão aceitar, né, que a assessoria faça nenhum tipo de preenchimento ou de, né, informações do processo, mas graças a Deus no seu processo foi diferente, então as instituições sendo abertas a isso, eu acho que isso conta muito para um processo ser muito mais leve, né? Sim. Depois que a gente passou por essa fase, para a gente pensar em tempo, Ana, você iniciou final de 2023, que você falou, e então em quanto tempo o seu diploma foi validado pelo CDFNS? Você lembra mais ou menos quantos meses demoraram? Foi super rápido, porque eu lembro que chegou, eu enviei o diploma, não enviei não, a faculdade enviou, novembro, outubro. Outubro. Novembro já estava validado. Foram 31 dias, 32 dias. Uau, então foi bem rápido o seu Bem processo, rápido. né? Foi bem Muito rápido. rápido. Eu acho que então você nem esperava essa rapidez, né? Não, de hipótese alguma. Fui pega de surpresa. Eu fiz, mas já? Gente, que processo da flash. Sim. E aí, então, foi a fase de seguir para a próxima etapa, né? Próxima etapa seria conselho de enfermagem, para quem está chegando aqui agora, após validar o diploma, é a etapa onde a Ana ela precisa começar a se preparar para uma prova que se chama NCLEX, que é a prova que vai dar o direito dela ter a licença de enfermagem aqui. E aí, Ana, nesse caso, para você, como é que foi a descoberta do NCLEX e a sua preparação? Você já se preparou de início? Você já tinha inglês? Fala pra gente aí, pra gente entender um pouquinho da sua trajetória. Não, eu não tenho inglês. Meu inglês era básico. Então, pelo tempo que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu apliquei para o F1, o visto F1. Comecei a estudar e daí fui me preparar para o NCLEX. E participei das 2 turmas da monitoria. Sim. E aí, como é que foi para você, assim, nesse momento de se preparar para a nossa monitoria do NCLEX, dos estudos, e você ainda tem o inglês que você estava melhorando ali, como é que foi para você essa trajetória, em termos de cronograma de aulas, direcionamento, o inglês para você e as dificuldades que você teve? Porque com certeza você teve desafios nessa preparação, né? Compartilha aí para os colegas. Muitos desafios. Então, eu estava totalmente perdida, né? Até que eu entrei para fazer a monitoria e aí eu recebi um cronograma, segui exatamente as orientações que tinham no cronograma e estudava no meu tempo, porque além de estudar para o inglês, que é um inglês totalmente diferente para o NCLEX, né? Sim. Então, para mim, eu comecei do zero a rotina para o estudo do NCLEX e fui aprendendo a cada dia, porque as palavras iam se repetindo e ali eu fui melhorando o tempo de entendimento das questões, levando menos tempo para responder. Sim. E foi fluindo. Então, assim, nesse início, eu acho que é um pouco mais difícil, porque se traduz muito, não é? Na sua realidade? Eu traduzi bastante. E aí, como é que você viu esse desenvolvimento? O que é que você fazia? O que foi o método que a Ana fez para vencer isso, né? Você anotava, depois passou a anotar menos, como é que foi? Isso, eu comecei a fazer um caderninho de dicionário, né, por sistema. Então, cada sistema que eu passava, eu anotava as palavras que eu tinha dificuldade. E mesmo se repetindo a palavra, eu continuava anotando, estudando e escrevendo bastante. E foi fluindo, foi entrando conteúdo, foi facilitando, eu fui me adaptando mais com as palavras e deu certo. Que legal. Então, assim, nesse momento seu de preparação, você teve esse desafio do inglês, que eu acho que é o desafio da grande maioria, né, Ana? Eu acho que a maioria dos enfermeiros começam essa trajetória de estudos, validação, NCLEX, ainda com inglês básico, para ali ainda caminhando para o intermediário. E esse é o contato inicial com o NCLEX, de realmente traduzir muita coisa, de fazer caderno, de rever essas palavras, esse vocabulário semanalmente, e isso você vai entrando meio que por osmose na sua cabeça, né? Exatamente, exatamente.
E aí, então, você passou, obviamente, por essa fase inicial de muita tradução. Em quanto tempo você viu que você estava evoluindo melhor em termos de tempo de prova e resolvendo mais rápido as questões? Olha, eu acredito que uns 3 a 4 meses, assim, eu já comecei a evoluir. Por Uhum, quê? Porque para mim não era a quantidade, era a qualidade. Então perfeito. tinha a questão do tempo, eu ia fazendo no meu tempo, mas todos os dias eu resolvia questões. Muito. Então isso foi me ajudando bastante, essa repetição, essa constância de resolver as questões. Você teve a oportunidade de participar das monitorias ao vivo ou você assistia à gravação? Porque isso depende muito da rotina de que cada um tenha, né? Como é Sim. que era essa realidade para você em termos de usufruir da monitoria do Nuance na Gringa? Eu consegui participar de algumas aulas, Uhum, sim, e acompanhava o conteúdo gravado. uhum. Então era o momento que eu tinha de estudar, era acompanhando, revendo todo o material, fazendo as anotações e depois eu ia para as questões. Sim. Em termos de tempo, se a gente for pensar em tempo que você começou de fato, você falou que fez 2 monitorias com a gente, você, Sim. começou em quando esse início da preparação e quando foi a última vez que você participou da monitoria? Eu estudei por um ano, Um ano. por um ano. Na minha primeira eu fiz uma tentativa Aham, para conhecer a prova, aham. por conhecer mesmo, saber como era que funcionava e tal. E fiz uma segunda tentativa, foi quando eu tinha feito a primeira turma, Uhum. mas eu obtive um erro que foi não seguir as orientações de tirar o intervalo, de fazer as questões com calma, esperar aquele tempo para pular para outra questão. Então, isso me atrapalhou bastante, porque quando eu estava na questão mais ou menos 75, eu já estava exausta, porque eu recusei os intervalos. Uhum. E o intervalo é extremamente importante, né? Sim. Inclusive a gente fala muito isso no início, na primeira aula, né? Sim, já na terceira tentativa, eu passei na terceira, Aham. então que para mim eu considero como segunda, porque a primeira eu fui totalmente sem estudar, sem nada mesmo, eu fui Sim. para conhecer. Uhum, Então na segunda tentativa eu já fiz todas as orientações, uhum, parei os 2 intervalos e fui dando sequência e segui a orientação da a sua e da Priscila, né, quando ela sim. fala, para você levar uma média ali de 2,5, 3 minutos na questão, fazer com calma, reler, e assim eu fui fazendo, e deu certo, a minha prova fechou com 132 questões. Fiz Sim. 5 horas de prova. O que você acha que, teve de diferença da sua segunda tentativa para a terceira? Eu foquei nas minhas dificuldades, Uhum. né, o que eu estava tendo mais dificuldade em relação às resoluções das questões, e esse tempo, fazer com essa pausa, essa calma, fez total diferença. Sim. Entendi, entendi. E aí você foi para essa a terceira, na verdade, a Ter terceira tentativa, mas a Uhum. segunda de fato que você tinha, né, Sim, estudado e se sim, dedicado e tudo mais, que a gente vai levar em consideração, você foi muito mais preparada, né, alinhando ali o que você de fato ficou um pouco mais enfraquecida na segunda tentativa, para que você pudesse ter uma terceira tentativa ali mais assertiva, né? exato. Essa prova, que você fez, que você teve um bom resultado, qual foi o resultado que você teve? Fala para o povo. Yes! Você teve seus pés. Meu Deus, imagina a alegria que você teve nesse dia, hein? Nossa, e um detalhe também em relação aos estudos, é Hã. que na semana que eu fui fazer a prova, o final de semana eu fiz numa segunda-feira, dia 6 de abril, Aham. então na quinta-feira eu parei de fazer questões e fiz uma revisão de todo o conteúdo, só lendo, na sexta e no sábado. Uhum. No domingo eu não peguei mais em nada, descansei. Na segunda-feira eu fui para minha aula normal. Quando deu o intervalo, eu corri para a Pearson,
Fiquei lá descansando até chegar o momento da minha prova, de fazer a prova. Você ficou muito nervosa? Achou que teve nervosismo? Ou você estava mais tranquila, já que já estava mais amadurecida, né? Por ter feito já Isso. outra tentativa anterior. Não, eu estava bem mais tranquila, mais segura, porque eu segui exatamente as orientações do cronograma, das aulas da Pri e sua. Então, eu me senti mais segura, reli todo o conteúdo, e exatamente tudo que foi dado nas 2 últimas turmas, foi o que caiu na prova, Lore. Mas foi Sério? tudo. Conta então o que é tudo, assim, o que foi assim que você chamou a atenção? Meu Deus, isso aqui caiu, eu vi lá na monitoria. As questões, todo o conteúdo dado foram exatamente o que caiu na minha prova. Eu digo que eu passei do fio de cabelo ao dedo do pé. Então, eu passei por vários sistemas e todos os assuntos abordados na monitoria caiu na minha prova e eu louvo a Deus por isso, porque eu fiquei focada nas aulas, eu prestei atenção, segui exatamente as orientações e deu certo. Gente, que legal, né? Como é bom a gente ver que o que a gente estudou foi o que caiu na prova, né? Exato, e eu louvo a Deus, porque se não fosse o Nurse na Gringa, a monitoria não teria conseguido, porque assim, a gente quer abarcar tudo, quer estudar tudo, e não é sobre tudo, não é? É Então conta exatamente pra ter os gente. pontos chaves. Conta aí, Ana, porque assim, isso é uma dúvida muito comum de quem está começando nessa trajetória e você viveu isso, né? Que tem Sim, muita gente que coleciona materiais, que é material aqui, é material ali, aí faz isso, e aí você no final você não faz nada, né? Então você tem que ter exatamente. o que vai cair de fato na prova. Então, o que que fala para as pessoas o que que você aprendeu com isso, com a sua trajetória do NCLEX, que eu acho que você, com essa experiência que você teve, você tem como colaborar. Sim, eu tive vários contatos assim de amigas que estavam fazendo o processo e aí ficava justamente isso, eu tenho esse material, tenho isso, vai por isso. E eu comecei a ver que não é dessa forma, que você tem que focar em um material e dar continuidade, né, dar sequência com aquele material, no caso, como eu estava com a Nancy na Gringa, foquei no Nancy na Gringa, na monitoria e tudo, e isso me ajudou bastante, porque eu tive um norte. Sim. Uma coisa é você estudar sem norte, pegando tudo, buscando tudo, achando que o que serviu para o colega vai servir para você. Não, você precisa entender o que melhor se adequa a você nos seus estudos. Verdade. Fiz uma plataforma, 2 plataformas eu usei, né? Comecei com uma e depois eu passei para outra e deu certo. Quais foram que você utilizou? Fala pra gente. Eu comecei utilizando o Asha Uhum, e depois eu fui para o YouWord. uhum. Muito legal. Então você Então, teve 2 plataformas até para você sentir o que é que você gostou sim, mais, qual foi aquela que você se adaptou, correto? correto. Inclusive, na minha segunda tentativa, eu até tive a oportunidade de comprar o Kaplan, mas como eu estava um pouco meio que perdida, me ajudou também. É uma plataforma muito boa, mas deu tudo certo. Eu segui com as demais e fluiu. Muito bom. A Kaplan, eu acho que assim, é uma excelente plataforma, mas ela exige um pouco mais de quem tem um pouco mais de inglês, muito Exato, um nível um pouco melhor, porque ela é muito mais densa, eu diria, exato, não é? exatamente. Eu tive Então, essa dificuldade. aí quem está ainda trabalhando no inglês sente um pouco mais de dificuldade e às vezes acha que a plataforma é ruim, mas não, muito pelo contrário, ela é excelente. Mas tem a questão de que se você não estiver muito alinhada com o inglês que é exigido para você entender um pouco mais da plataforma, das aulas, dos professores, acaba que você não utiliza muito e você sente dificuldade. Sim, sim. Com certeza, eu concordo isso com você. Então, você fez essa preparação, estudou, fez as monitorias e você teve seu PES. A partir desse momento, você está agora, né, aqui nos Estados Unidos com o visto F1, que para quem não sabe, ela estuda inglês aqui, eu acredito que está com inglês as a second language, é o programa Sim. ESL.
Pronto. E aí, a partir desse momento, a Ana vai começar a trilhar agora a questão da prova de proficiência dela, né? Que é a prova de inglês, né, Ana? Para que ela possa, então, começar a aplicar para as empresas patrocinadoras aqui nos Estados Unidos. Nesse momento, Ana, conta um pouquinho para a gente qual era a sua experiência no Brasil. Quem era a Ana, enfermeira no Brasil, para a gente entender um pouquinho, até um pouquinho do seu background aí. Sim, no Brasil eu trabalhei por muitos anos em coordenação de enfermagem, sempre voltada para centro cirúrgico, central de material, OPME e agendamento cirúrgico. Também tive a oportunidade de coordenar o centro cirúrgico. Trabalhei como enfermeira assistencial na clínica médica, clínica cirúrgica, e urgência. Tive um pouco de experiência de UTI, mas eu trabalhei em grandes hospitais, lá em João Pessoa. Comecei como técnica em enfermagem, fui estudando, o hospital me deu a oportunidade, e eu sou muito grata às empresas que eu trabalhei, porque me fez crescer profissionalmente, me deu a oportunidade que eu precisava, né? E aí eu vim buscar algo a mais. Sim, com certeza. Aqui. E você, quando você veio para cá em 2023, se eu não estou enganada, que você mencionou, a partir desse momento que você experimentou dos Estados Unidos, de estar aqui, né? Você está com um F1 estudando inglês, melhorando e tudo mais, tendo a vida que realmente, né? Quem vive aqui tem em termos de qualidade, nesse sentido de segurança, qualidade, acessos. O que você sente hoje dos Estados Unidos, né? Você pensa em voltar um dia para o Brasil? Você está feliz aqui, só quer agora realmente crescer profissionalmente? Ou como é que é o seu pensamento sobre o que você tem vivido aqui nesse país? Não, eu não penso em voltar para o Brasil para morar, para visitar, porque eu acredito que aqui eu tenho grande oportunidade de crescer profissionalmente. Tem a questão salarial também, que faz toda a diferença, a qualidade de vida. Então, quando a gente chega aqui, nós temos outra visão. Sim, né? Com certeza. E basicamente é isso. Você está feliz nos Estados Unidos, então, né? Sim, eu estou feliz, muito satisfeita, e mais feliz ainda por saber, né, que eu vou exercer a minha profissão. Com certeza. Que é possível. Verdade. Nessa sua trajetória de começar esse processo, de estar nos Estados Unidos, você não chegou a mencionar, mas você veio com família ou você veio sozinha? Eu vim com minha família, meu esposo e 2 filhos. Uau, então veio todo mundo, tá todo mundo veio todo mundo. Enxugadinho. Sim. E aí, então, tá nessa trajetória agora para você conseguir, né, realmente seu green card para você, para sua família, e você recomeçar profissionalmente aqui. Esse momento teve um apoio grande da sua família, principalmente no Brasil, ou você teve um pouco mais de... Não teve tanto apoio assim? Como é que foi para sua família em relação a isso? Não, tive total apoio. Teve? Muito bom. Total apoio. No início, a gente não conhece o processo, então dá um pouquinho de receio, né? Mas quando eu comecei a fazer, que as coisas foram fluindo, a rapidez que foi validado meu diploma, como as coisas foram acontecendo, então isso vai te dando mais força, né? Você vai ficando mais forte, a família vai acreditando e lhe dando mais forças. Claro, tem dia que é difícil? Tem dia que é difícil, a gente quer chutar o pau da barraca, mas... Verdade. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente chora e depois enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, respira 1, 2, 3 e segue. Verdade. E você estando aqui, Ana, eu acho que você acaba desenvolvendo muito isso, né? Porque quem é imigrante sabe, né? A gente tem que sacudir a poeira, matar o leão e tem que enfrentar, não tem jeito, né? Exato. Então, eu acho que quem vem para cá, como, né, no seu caso mesmo, como estudante, a gente tem desafios, né, da imigração, da adaptação, de vir com a família, de ter medos, de se sentir algumas vezes talvez frustrado em algum momento, mas a gente tem que fazer superar, né? A gente tem que fazer acontecer. E eu acho que o processo de imigração, ele acaba que caleja um pouco a gente, né? Tem que trazer fortaleza, a gente tem que seguir, não tem outro caminho. Você veio com sua família, então não é só sobre Ana, é sobre o marido, sobre os 2 filhos.
não é? Exato. É sobre a família de vocês e é muito importante aí que você realmente tenha que seguir, né? E não importa as adversidades, se realmente é um Exato. desejo de vocês continuar aqui, tem que conseguir. Como é que foi a adaptação dos seus filhos em relação aos Estados Unidos? Essa é uma dúvida muito frequente das pessoas que vêm com filhos para cá. Sim. Graças a Deus foi tranquilo. O local que eu estou tem uma comunidade brasileira, né? Uhum. Assim, tem muitos brasileiros aqui em Boca Sim. Raton, então isso ajudou também. As escolas foram bem acessíveis, também tinham pessoas brasileiras que nos acolheu, foi dado todo o apoio, né? Toda Uhum. a força de entendimento nessa questão de matrícula, tudo. E graças a Deus foi super tranquilo. Joia. Seus filhos têm quantos anos, Ana? Davi tem 11, a Rebeca tem. Desculpa, Davi tem 15 e Rebeca tem 11. Sim, então eles chegaram aqui já grandinhos, né? Já grandinhos. Como é que foi a adaptação deles com o inglês? Porque chegar nessa fase um pouco maior, às vezes fica um pouco envergonhado, às vezes, né? A questão de adaptar com outras crianças que às vezes não falam inglês. Como é que foi para eles? Foi traumático ou você achou que foi mais tranquilo do que você imaginava? Eu fiquei muito preocupada Uhum. relacionada a isso, mas eles tiveram um apoio muito bom na escola, eles fizeram o ESOL, que ajudou Sim. bastante. Eles na escola eles tinham esse horário após a aula ou no meio, eles sempre saíam para fazer o ESOL, né, que é o programa que ajuda, é tipo um reforço, né? Acho que eu Sim. posso falar assim, Pode de falar. Fala inglês. para o pessoal entender como é que funciona de fato. Isso. Então, eu cheguei em fevereiro e Uhum. o ano letivo aqui acaba em agosto. Então, na verdade, desculpa, não para em agosto, ele inicia em agosto, para em maio, Uhum. né? Então, assim, ele teve pouco tempo, então nós não colocamos ele na série que deveria ficar, ele permaneceu na mesma série que tinha terminado no Brasil, até porque para ele ter esse momento de adaptação, de conhecer como seria essa nova fase na vida deles. Sim. Foi exatamente isso. E ainda tem um filho que ficou no Brasil, que agora ele está em Portugal, de 30 anos, o André. Ah, ainda tem mais 3. um. Então ainda tem mais um que Ainda ficou tem mais lá em Portugal. lá em Portugal. Então seus filhos tiveram esse momento de transição, teve o suporte através das Sim. escolas aqui. É muito legal a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que tem filhos e fica Uhum. preocupado, né? Sim. As escolas aqui têm um preparo muito grande para quem é imigrante, né? Como a Ana falou, eles têm programas para realmente ter a parte de transição, né, Uhum. Exato. desse aluno. Então, eles vão aprender ali o inglês, né, em algum momento ali da aula, Uhum. do dia, da escola, e até que eles consigam deslanchar. Seus filhos deslancharam rápido no inglês ou demorou mais um tempo? Rebeca foi mais rápido do que o Davi, mas é Uhum. porque o Davi é mais tímido. A Sim, Rebeca, ela é mais para frente. para frente. Então, assim, hoje já está bem tranquilo, eles conversam, inclusive eles me ajudam. Muito bom, muito bom. Sim, Corrigem, né? corrige. Não, minha mãe não é assim que fala. Não é assim. Repita. É muito legal, até porque nessa fase que eles estão, de estar te ajudando nesse sentido, né? Sim, De poder te auxiliar aí com inglês, de corrigir e tendo esse entendimento de estarem, né, um pouquinho maiores. Eu acho que isso é bem sim. bacana aí para você ter esse suporte deles, com certeza. Porque a gente, de fato, mais velhos, chegando aqui, né, a gente soa para aprender esse inglês, né, Ana? E Eu essas que diga. crianças chegam aqui, minha filha, 6 meses, falam parecendo que nasceram aqui. Não é isso? Exatamente assim. A gente tem uma dificuldade para aprender esse inglês, mas vai indo na força da luta e do ódio. Pois é. Mas muito legal saber aí, né, sobre a sua trajetória. Você começou em 2023, então 2026 a gente pode pensar ali que você
né, conquistou a sua Sim. licença profissional. Uhum. Claro que com muita dedicação, altos e baixos no processo, que é realmente o que a gente vive na realidade, cada um tem a sua trajetória. Sim. Mas agora o foco total da Ana é fazer a prova de proficiência e então ela se tornar mais atrativa para as empresas patrocinadoras. Então, é o que a gente tem direcionado para que ela possa realmente ter a nota dela e então, estando, né, obviamente fora da assistência agora nesse momento, focar nisso para ela estar 100% pronta para um processo imigratório. Então é muito importante que a gente fale isso, inclusive, Ana, porque vir para os Estados Unidos, a gente sabe que acontecem muitas histórias, a minha história Sim. também parece muito com a sua, vim para cá também, visto de estudante, enfim. A gente precisa entender que as possibilidades existem para todo mundo, para quem está aqui, para quem está no Brasil, para quem está na Europa, mas a gente também precisa enxergar que, estando aqui, a gente precisa estar pronto, né? O 100% pronto para a Exato. empresa. Então, a empresa precisa entender que a Ana já tem a licença, ela já tem, agora ela precisa entender que a Ana já está pronta com o seu visa screen para um processo imigratório, porque a empresa não quer gastar tempo, não quer gastar dinheiro, né? A Ana menos também, porque está aqui, já quer acelerar o processo, então já quer começar a trabalhar, já quer realmente recomeçar na carreira, então é importante a gente entender que quem já está aqui vai seguir o mesmo processo como a Ana, como eu fiz, né? E quem está no Brasil consegue sim uma vaga de trabalho, começar a aplicar mesmo já tendo passado no NCLEX e não ter a prova de proficiência. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza nesse início do processo para se programar nesse sentido, né? Enquanto isso, a Ana vai precisar manter o status dela aqui como estudante, que também não é muito fácil, né, Ana? Não é fácil. Não é fácil. Tem dias que você quer mandar a escola, né? Exatamente. Eu acho que a gente passa por fases, né? No início, eu passei por todas elas, nesse sentido de, eu tô animada, eu vou estudar inglês, vou fazer, né? Vou ir para a escola de inglês, vai ser o máximo. E aí depois você se cansa. E aí depois já não tem mais aquele brilho de como era antes, né? Você já quer outro patamar. E acredito que você vai estar vivendo isso, ou já deve estar vivendo isso, porque passou no NCLEX, já está com sua licença e já quer, nossa, minha vida tem que andar. Não quero ficar nessa escola de inglês. Conta aí. É exatamente isso. O sentimento é exatamente isso que você descreveu. A gente fala, não aguento mais esse inglês, não quero mais ir para a escola. E precisa, né? Uau! A Ana, ela não pode deixar de ir para a escola porque ela precisa manter esse status, então é extremamente importante, né? Então, quando você pensar em algum dia, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou para lá aprender inglês, vai ser mais fácil. Nem sempre vai ser mais fácil o processo, né? Você tem que pagar a escola, não é de graça, a escola não é barata, você tem que fazer o attendance, tem que ir para a escola, então, felizmente, é o caminho que muitos escolhem, Sim. mas a gente precisa realmente fazer o que precisa ser feito, não tem outra opção, né? A opção da Ana não é voltar para o Brasil, então a opção dela é fazer o processo daqui dessa forma que ela tem que fazer, tá? Ana, estou muito feliz aí, viu, com o seu PES. Então, agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, deixe sua mensagem para os seus colegas que não acreditam nesse processo, que estão começando agora, que têm dúvidas ou acham que tem que vir para os Estados Unidos estudar. Como te avisaram lá no passado que você tinha que estudar aqui para ser enfermeira? Exato. Gente, não precisa estudar. É possível, sim, fazer o processo estando no Brasil, estando aqui. Eu recomendo que vocês tenham uma assessoria. Nurse na Gringa me ajudou bastante. Se não fosse o Nurse na Gringa, eu não teria conseguido fazer esse processo só. Não precisa ser fluente no inglês. Me falaram muito, você precisa ser fluente. Eu fui muito abordada relacionada a isso. E não, você vai aprendendo inglês na medida que você vai estudando, as palavras vão entrando, você vai entendendo e você vai conseguindo desenvolver as questões. Então, é possível sim, acreditem e
Vamos firme. Vamos firme. Se esse é o seu desejo de internacionalizar Isso, sua carreira, se você quer voltar a atuar, você está aqui nos Estados Unidos, quer voltar a atuar a ser enfermeira, faz o processo, porque é viável, é possível para todo mundo. sim, Não é um processo fácil nem da noite para o dia, mas é um processo, exato. não é? Que É um acontece. processo, que Se você acontece e dá super certo. Se seguir as orientações, fazer tudo como tem que ser feito, dá certo. Dá certo. Então, assim, é totalmente possível. Não precisa você ter inglês fluente, como a Ana mencionou. Óbvio que você vai precisar ter o inglês para Sim, você atender os pacientes, que aqueles não falam exato, português, né? exato. Que no processo você vai desenvolvendo. Tudo são fases, né? Exato. Tem a fase da validação, a fase que você vai estudar para o NCLEX, e ali você já está estudando o inglês, e depois você vai se aprofundando no inglês, né? Depois do NCLEX, ou se você tem condições de fazer paralelo também. Uhum. Muito bom, muito bom. É isso aí. Você vai caminhando. É igual a Mário Bros. Uhum, A gente vai aumentando a fase e a dificuldade. isso, E no início não tem zero inglês, depois um pouquinho mais de inglês para o isso. NCLEX, depois mais inglês para a prova de proficiência. E vai. Depois você tá, ó, chuchu beleza. Depois tá chuchu beleza para você começar a sua trajetória. E o inglês vai ser basicamente para sempre, né? Não é a Sim, nossa segunda língua, a gente vai estar aprendendo exatamente. todo dia. A gente vai aprender a ser enfermeiro em inglês, né? Uhum, Por mais até que tenha gente que seja fluente no inglês, mas na hora que for trabalhar como enfermeiro em inglês, é um pouco diferente, porque são termos que você sim. utiliza, não é o termo do dia a dia, do seu inglês falado na rua para você ir no mercado, para você ir no banco, resolver as Uhum, coisas. Então, assim, é um aprendizado realmente diário, né? Eu sei, eu vivo isso todos os dias. Cada dia você aprende uma palavra nova, às vezes você fala aham, errado, enfim, o colega não entende, aí você repete, aí ele te corrige. É assim que a gente vai vivendo, não tem para onde correr. O inglês vai ser um aprendizado e tá aí para exato. quem quer enfrentar esse processo e não tem medo, né? Quer aprender, vai realmente aprender inglês do zero, como você aí que está nessa Uhum, batalha de aprendizado, assim como, né, grande maioria dos enfermeiros que começaram esse processo. Então, exato. quem quer faz acontecer, como a Ana e como eu e como outros colegas também que começaram e só tinha um objetivo de ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, recomeçar profissionalmente, seja por qualquer que seja o seu motivo ou a sua motivação inicial, né? Sim. Muito obrigada, Ana, pela sua entrevista. Muito obrigada pela sua história. Muito obrigada por tirar um tempinho para compartilhar aqui com a gente, né, os seus desafios, né, a Sim. forma com que você superou eles, né, em termos de estudos para o NCLEX, em termos do idioma, em termos das suas dificuldades. É muito importante a gente ter esse feedback de saber como é que tem sido o seu processo, quais são os desafios que você enfrentou, e isso com certeza vai ajudar muita gente no sentido de entender, de pegar, de se inspirar com a sua história, de saber o que foi importante para você, o que funcionou no seu preparo, você teve Uhum. experiências, né, diversas na prova, então assim, eu acho que isso é muito importante a gente compartilhar, porque cada um tem a sua história e cada história é brilhante e a sua é uma delas também, tá bom? Eu que agradeço pela confiança, agradeço pela oportunidade de ter conhecido o Nurse na Gringa, de estar com a Nurse na Gringa e continuarei E a gente por tá junto aqui tudo. com você, viu? Sim, Agora foco no Pearson PTE. sim. Tá bom? Um beijo Tá grande, viu? bom. Beijo, Fique com tchauzinho. Deus, viu? Amém. Tchau, Tchau. tchau. Gente, vocês viram a história da Ana. A Ana que começou lá em 2023 e hoje ainda está colhendo esses frutos do processo. Então, é um processo que ele é no passo a passo, você pode fazer de acordo com a sua necessidade, com a sua parte financeira, com os seus desafios, né? Que muitas vezes a gente vai viver durante o processo. Nem sempre todo mundo vai viver um processo assim, 1, 2, 3, rapidinho, finalizou, não. A gente tem as nossas demandas muitas vezes da nossa vida, do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente precisa fazer o processo devagar, né, no passo em que ele vai acontecendo de acordo com a nossa realidade. Então, o processo ele é viável para todo mundo, basta você começar. Se você é um enfermeiro, tem um diploma de bacharel em enfermagem,
você ainda não é fluente, você tem mais de 40 anos, você às vezes não vive mais no Brasil, enfim, tem centenas de nuances, né, que você pode mesmo assim seguir esse processo, tá? As empresas patrocinadoras contratam enfermeiros para trabalharem aqui nos Estados Unidos e você também tem essa oportunidade de mudar de vida, de viver num país com muito mais qualidade, com muito mais segurança, onde você vai ter muito mais autonomia profissionalmente, né? Nos Estados Unidos, hoje os enfermeiros eles têm diversos níveis, né? Onde eles podem ter mais autonomia, podem, obviamente, também ter melhores salários. Então, essa é uma oportunidade para todos. Então, se você tem interesse nesse assunto, continua com a gente nas entrevistas e eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com uma aula explicativa para você entender o passo a passo como começar esse processo, para você também validar o seu diploma, passar no NCLEX, fazer a sua prova de proficiência e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, te vejo no nosso próximo momento de entrevista. Tchau, tchau.